Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, tem uma novidade muito interessante. Existe o Facebook agora do Antenados na Geral. Você que só segue o Facebook da Rede Boas Novas e recebe as atualizações na sua página, pode também receber o do Antenados na Geral. Então acesse, está aparecendo na sua tela o nosso Facebook. Toda vez que a gente vai gravar, por exemplo, no programa de hoje, a gente vai mostrar um pouco dos bastidores antes da gravação. Em alguns intervalos comerciais, a gente está começando a colocar alguns vídeos exclusivos para você acompanhar apenas na página do Facebook do Antenados na Geral na internet. Hoje vai ser muito bom porque nós vamos terminar a nossa série de grandes parcerias da Bíblia. Durante vários episódios aqui, nós falamos de duplas, de trios, de pessoas que mudaram a história do seu povo, de um momento. Agora nós vamos falar talvez da maior parceria que a gente consegue, a maior parceria Pai, Filho e Espírito Santo. Depois dessa, entre pessoas, a gente tem de Jesus e os seus 12, e os seus discípulos. A gente vai falar o que eles conseguiram fazer até hoje. Nós somos impactados, eles transformaram a história, o curso do mundo através das suas atitudes. E o que a gente consegue aprender com eles, com o dia a dia deles, com a característica de cada um e quais lições conseguimos trazer para os dias de hoje e aplicar nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações em família, nas nossas relações dentro da igreja, com a membresia, com a liderança. Para falar um pouco sobre Jesus e os seus discípulos, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Pastor Braz, bem-vindo. Obrigado, pastor André. É sempre um prazer estarmos juntos. Eu tenho certeza que vai ser bênção esse programa. Fique ligado. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo, pastor Sebastião Bittencourt. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. A paz seja convosco. A paz, meus amados, está aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser mais um programa de bênçãos. Nós estaremos aqui discutindo, falando sobre um tema importante que, por certo, trará ainda para nós grande aprendizado para o nosso ministério. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia, pastor Mois Rubens. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um ministériozinho bom esse aqui, né, que a gente vai falar hoje, né? É uma liderança boa. Boa tarde a todos, e ao pastor André e a todos os demais pastores aqui. É verdade, é um assunto auspicioso, até porque, trazendo para a nossa realidade, vamos ver também que discípulos que somos, precisamos ser transformados em apóstolos, né? E na verdade eu acho que vai contribuir muito para o seu dia a dia, você que está assistindo Antenados, e para mim é um privilégio poder estar aqui de volta com vocês. Bem-vindo, pastor Mois. Também recebo ele que é teólogo e conferencista. Max, meu brother, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês aqui, debatendo esse assunto que é bem atual. Nós estamos tendo hoje um período que a gente tem que olhar mais para a liderança de Jesus, ver como é que eram as amizades de Jesus e os discípulos, para que a gente venha ter até uma desenvoltura melhor no meio das nossas igrejas nos dias de hoje. Bem-vindo. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandar uma pergunta, um comentário e participar do nosso programa de hoje. Deixa eu iniciar. Eu falei aqui, não sei se vocês concordam, que talvez uma das maiores parcerias, amizades, grupos de amizades que mais importantes talvez para o cristianismo hoje é de Jesus e seus discípulos e os 12, que nós vamos até falar um pouco sobre. Depois eu vou tocar o que é apóstolo ou não, que algumas pessoas falam apóstolo, foram entre os discípulos, Deus comissionou 12 pessoas para estar próximas dele. Depois Judas saiu, entrou outro. E também, claro, chamamos Paulo, que foi um contemporâneo. Né? Necessariamente ele não teve contato físico com Jesus, embora teve uma experiência espiritual com Jesus, né? Mas nós também o consideramos apóstolo. Alguns entendem que hoje podem ter apóstolos, outros entendem que não, mas para mim esse não é o mérito. Uma das questões que eu acho muito bonita no relacionamento, e eu começo daí o debate, é que Jesus, ele era o centro, ele era o nome, era a pessoa lembrada, mas ele sempre fez questão de elevar os 12 junto com ele. Então ele falava, eu estou aqui, mas amanhã eu não vou estar, vocês vão ter que fazer coisas maiores do que eu. O tipo de liderança, de amizade, de parceria que ele tinha com os discípulos não é, eu sou o presidente, eu sou a cabeça e vocês a cauda. Ele está falando, na verdade, olha, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, a gente é um grupo junto. Se a gente não estiver junto, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Na verdade, eu acho que vocês até são maiores do que eu no que vocês vão fazer. Até ele falou isso aos seus discípulos. Coisa que é muito... Eu sempre vou abordar coisas que vou comparar com os dias de hoje. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade em ver
liderança que anda junto com o grupo. Geralmente é o grupo que empurra uma pessoa, um nome, ou uma pessoa, ou um cabeça. Jesus parece, pelo que eu vejo, embora as pessoas procuravam a Jesus, ele sempre gostava de dizer, aí, vocês também podem fazer esses milagres, vocês também podem fazer o que eu faço. Ele gostava sempre de elevar o grupo. Você acha isso talvez uma das coisas muito pertinentes, interessantes de ter num grupo, num ministério, numa liderança de qualquer igreja? Jesus estava preparando um grupo, né, para dar continuidade àquilo que ele começou. Você vê o grupo que batizava, ele mesmo não batizava, né, ele chega a dizer exatamente essa frase: vocês farão obras maiores do que eu. Ele sempre estava preparando esse grupo para realmente dar continuidade, porque quando você centraliza tudo, né, depois que você parte, a obra ela vai parar. E Jesus tinha essa consciência, e a gente percebe, né, ele trabalhando o caráter. A gente percebe nitidamente João, que nós chamamos o apóstolo do amor, algumas vezes falando: Jesus, vamos pedir para descer fogo dos céus, né? Ele e Tiago, e Jesus vai ensinando ali: olha, eu não vim destruir as almas, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. A gente vê Pedro, né, em alguns momentos falhando, enfim, há momentos que Pedro está sendo usado pelo próprio inimigo, né, e Jesus repreende o inimigo, mas ele não trata Pedro como alguém que agora errou, é descartável, foi usado pelo mal. Não, ele está preparando pessoas, né? Jesus tem essa consciência de que o ser humano é falho, mas que ele pode ser melhorado, aperfeiçoado a cada dia, né? Como Deus chama Abraão, né? Diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Jesus acredita muito no ser humano, né? De que ele pode ser melhorado, e hoje nós temos o resultado disso, né? Só uma última citação: esse filme, O Filho de Deus, eu acho muito forte. Fantástico. A parte em que Pedro está com Jesus no barco, e Pedro fala assim: Jesus, né, depois do milagre, o que nós vamos fazer? Jesus olha para ele e fala: nós vamos mudar o mundo. E o mundo realmente foi. Eu penso assim, naquele barco aconteceu uma cena isolada tantos anos atrás, e o mundo realmente foi mudado, né, a partir de Jesus e seus discípulos. Eu penso, André, que dentro desse viés mesmo que você colocou na abertura e concordando também com a colocação do pastor Braz, é isso. Na verdade, eu estava até analisando e vim no carro pensando, e quando cheguei aqui vi, tem um texto que em Mateus, no capítulo 10, logo assim que ele começa a escolher, tem uma palavra que eu achei interessante: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade, né? Então, a preocupação de Jesus Cristo, como eu disse, dentro desse viés, era exatamente isso. Ele sabia de antemão, pela sua deidade, que ele ficaria, humanamente falando, no tempo dele, 3 anos, tempo humano, e ele precisava preparar alguém, ou um grupo. E a gente vai ver na Bíblia que sempre que Jesus se referendava à multidão, ele se referendava à multidão, mas destacava os discípulos. Então, ele destacava bem discípulo, discípulo, e multidão, multidão, porque ele tinha esse grupo, onde, como eu acabei de ver aqui e ler no capítulo 10 de Mateus, sobretudo, que ele deu autoridade. A gente vai ver, ele elenca ali todas as autoridades: vocês vão fazer isso, vocês vão ter autoridade para isso, enfim. E trazendo para os dias atuais, é bem verdade mesmo, porque vai culminar nessa questão de liderança. Liderança somos, né? Deus, ele tem nos dado a responsabilidade de liderar grupos, e esses grupos têm que ser esses discípulos. Agora, discípulos quer dizer aprendizes. Não que nós sejamos dono da verdade, mas fala de submissão, fala de estar juntos e tal. E aí a gente devaga, são vários blocos que vamos ter aqui. Mas eu lembrei agora aqui de um episódio interessante, até porque no início você falou sobre, tinha os discípulos escolhidos e tal. A gente vai ver também, por exemplo, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, ele leva 3, separa 3 e deixa 9. Núcleo menor, ele tem um núcleo. Ele leva, mas esse núcleo de 3, que era Pedro, Tiago e João, acontece lá em cima um fato interessante, porque aparece numa teofania, ou mesmo de uma maneira clara, que eles viram Moisés e Elias, e ela, Senhor, que tal nós fazermos uma tenda? E Deus, na hora, Deus, o Todo-Poderoso, mandou uma nuvem,
e daquela nuvem, só, esse é meu filho, rapaz, é o meu eleito, é ele que você... Quer dizer, Deus estava dizendo para eles o seguinte, estão querendo comparar Jesus a Moisés e a Elias, enfim e tal. E aí Jesus, quando desce desse monte, ele vê uma multidão e entre eles um homem aos berros, dizendo, meu filho estava doente e tal, e seus discípulos, quer dizer, os 9 que ficaram, os 3 que subiram, que eram escolhidos, precisavam saber, olha, nós servimos sim a Jesus, mas cremos na sua deidade e no Todo-Poderoso. E os 9 que ficaram lá embaixo não tiveram autoridade para expulsar lá o demônio. Ele fala da dependência que os discípulos, que esse grupo, ele tem que ter. Eu acho que esse tema realmente, como disse o Max, é atualíssimo para nós, sabe, dentro desse viés. Até para franquear a palavra pastor também aqui, em inglês existe uma palavra que eu acho muito bonita para esse tipo de atitude de liderança que Jesus tinha. É uma palavra que eles chamam de selfless. Less é menos e self é si. Ele é menos de si, é como se fosse, ele se esvazia de si. Ele é esse tipo de líder onde ele dá a vida para ensinar os outros, porque ele sabe qual é a missão dele, sabe o tempo que ele tem também, né? Coisa que hoje, claro, a gente muda um pouco, mas eu acho que mesmo pastores com 30, 40 anos de ministério, eles têm que entender que passa assim, né? Passa rápido, né? E hoje, uma das maiores dificuldades de saber que, pelo menos eu vejo em algumas igrejas, é a questão muito de o que vem depois. Como vai ser a transição? Será que eu estou preparando pessoas para dar continuidade? Ou é aquilo que o pastor falou no início? Eu vou morrer e vai acabar em mim o chamado e a visão dessa igreja. É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante hoje. É verdade. Quando o pastor estava falando ali, eu estava me lembrando, quando nós somos convocados, chamados para fazermos um trabalho igual esse aqui, a gente se aprofunda um pouco mais naquele tema, né? Estudando. E eu estive vendo que, infelizmente, nós temos visto lideranças aí que não têm esta preocupação. Infelizmente, nós temos visto líderes aí que abraçam para eles seu ministério e esquecem daquilo que Jesus se preocupou. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele sabia, claro, do seu tempo aqui na terra, sabia que seus 3 anos iriam passar muito rápido, e ele então estava preocupado em preparar a liderança, preparar aqueles que estariam dando continuidade ao seu ministério. Por isso que ele deu exemplo de humildade, como foi falado aqui, lavando os pés até daquele que iria traí-lo, né? Já foi falado aqui em off, lavando os pés daquele que iria traí-lo. Então Jesus teve essa preocupação. Jesus estava ali sabendo que o seu ministério não poderia parar ali, os 3 anos iriam passar muito rápido, e ele teria que preparar. Então, dos seus discípulos, aqueles que foram chamados para discípulos, ele tornou-se em apóstolos, naqueles que seriam enviados por ele. E nós vemos que ele preparou, depois disso aí, tantas pessoas para fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui ainda como discípulos, que a gente está aprendendo muito ainda. Claro, nós somos apóstolos, somos enviados, mas nós estamos ainda como discípulos, porque cada dia que passa, a gente aprende mais e mais com o Senhor. Dentro dessa linha que o pastor está falando, esse tempo nós tivemos ainda, é interessante sobre a questão do preparo, que o próprio apóstolo Paulo, que você citou até no início, que ele era Saulo, né? A conversão, capítulo 9 de Atos, acontece um fato inusitado, e a gente às vezes... Por quê? Porque quando ele chega, é levado já sem enxergar para a casa daquele homem, daquele crente cristão chamado Judas, o Senhor vai, Ananias fala, você vai lá, porque tem um homem, e eu mostrei ele em visão, quer dizer, Deus estava dizendo para Ananias que mostrou a Saulo em visão que um homem chamado Ananias iria chegar. Então eu fico imaginando, eu preparo o cuidado de Cristo, quando Ananias bateu na porta da casa de Judas, e Judas, certa vez, quem é? Perguntou, ele disse, é Ananias, e Paulo que estava orando, Saulo. Ele falou, bom, chegou a quem Deus havia me mostrado em visão. E Deus acaba preparando esse homem para o grande ministério que hoje nós somos resultado, né, da conversão de Saulo, muito bem diretamente. Na verdade, dizem, enfim, entre todos o apóstolo que mais mudou e fez diferença foi o apóstolo Paulo, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. No início do segundo bloco, eu quero abordar algo também que eu acho muito interessante. Quando nós olhamos para os apóstolos, nós vemos características totalmente diferentes de um para outro. Alguns são complementares, outros são dissonantes. Eu imagino que dentro desse relacionamento núcleo dos 12, teve dor de cabeça sim, teve discussão, teve briga, Jesus tinha que repreender. E é interessante que mesmo Jesus, com toda a sabedoria que ele tinha, não ficou a par de ser traído, de alguém talvez julgá-lo e falar, tá vendo, você escolheu mal. Que às vezes hoje existe uma pressão em cima de pastores e liderança no Brasil que, poxa, eu vou escolher esse cara e será que vai dar certo ou errado?
Essa é uma pergunta que todo líder tem. E se um dia houver algum problema, não é porque você escolheu mal, é porque problemas acontecem, às vezes é natural. Vamos falar um pouco sobre a escolha. A gente tem muitos pastores, muitas pessoas agora que tem que começar, o ministério está crescendo, ou Deus está abençoando, ele tem que começar a escolher pessoas, escolher discípulos, para estar perto dele como Jesus esteve. Quais são os ingredientes, os pontos que um pastor deve se atentar, e também quais os pontos que ele tem que meio que relaxar mesmo, descansar em Deus. Está tendo problema, meu Deus, eu escolhi errado, eu fui precipitado. Não, às vezes o erro vai acontecer, não é erro seu de escolher uma pessoa que talvez o traiu ou que deu problema. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre, terminando a nossa série de grandes parcerias da Bíblia. Essa é uma parceria fantástica de Jesus e os seus discípulos. Max, a gente terminou o último falando um pouco, enfim, de tudo isso que eles fizeram, né, da mudança, mas é interessante agora que a gente vai para o início disso, vai para a escolha. Jesus escolheu, foi dele, não foi uma parceria às vezes que, claro que aconteceu naturalmente, mas ele, iniciando o seu ministério, foi até pessoas que falaram, olha, eu te apresento isso, você quer seguir, carrega a tua cruz lá que está fazendo, carrega a tua cruz e me siga. E ele foi de um por um, e são características. Se a gente fosse falar de cada discípulo, não dá tempo aqui no programa, mas existe pelo menos, João é totalmente diferente de Pedro, e Pedro é totalmente diferente de Paulo, até porque depois eles tiveram até bateram de frente, que um falava judeu, outro gentio, e eles discordavam mesmo no seu ministério, no que eles deveriam fazer. E tivemos até outros problemáticos. Como é que você entende essa questão da escolha? Porque hoje tem muitos pastores que escolhem dar certo e às vezes quando der errado, ou o crente culpa o pastor porque escolheu errado, ou ele se culpa. Caramba, será que eu fui precipitado? Eu não vi bem, eu não soube fazer escolha? Como é que você entende quais são os pontos a se atentar no momento de escolha de discípulos, de apóstolos, de pessoas para estar no seu núcleo mais próximo? Eu acho que é o seguinte, André, uma coisa que Jesus deixou bem claro nas suas escolhas, primeiro que ele estava escolhendo humano. Não estava escolhendo gente perfeita. Segundo, que ele não estava escolhendo gente que já estava, vamos dizer assim, pronto. Jesus poderia ter escolhido Jesus poderia ter escolhido os saduceus, os fariseus, só que ele foi para a beira do mar pegar gente que era pescador, gente que era, aos olhos dos outros, leigos, indoutos, não tinha conhecimento de nada, só que ele faz um trabalho de construir. E o problema é que nos dias de hoje muitos líderes não querem construir. E já querem pegar pronto, porque pré-moldado. Pré-moldado. Porque às vezes a obra é muito extensa, às vezes está naquele crescimento, e às vezes naquela coisa de não ter o tempo para construir, e já quer pegar um pré-moldado para ele já ter meio caminho andado já. Só que Jesus, ele pega pessoas totalmente que não tinham conhecimento, vamos dizer assim, religioso tão aprofundado quanto aqueles que estavam no templo, e ele consegue pegar esses homens e fazer deles os sustentáculos da igreja, as colunas da igreja. Então, quer dizer, você pegar alguém que não tem conhecimento, hoje em dia, vamos dizer assim, é a síndrome de Samuel. A gente, às vezes, chega em algum lugar, olha a aparência, o estereotipo, vê um Eliabe grandão, fortão, gente, pô, esse daí dá para ser um pastorzão. E o cara é um frouxo, porque quando chegar na hora do vamos ver, o cara some no meio da multidão. E você pegar, às vezes, um cara que às vezes não tem aquele conhecimento, mas é um cara que marca a presença, chega junto. E é melhor, às vezes, você ter alguém que não tem um conhecimento muito aprofundado, vamos dizer assim, mas que esteja ao teu lado a todo momento, ó, pastor, estou contigo, estou fechando contigo, do que você, às vezes, pegar um cara que é muito aprofundado, mas o cara não tem compromisso, né? Não tem compromisso. Então, Jesus, ele é bom, mas não tem compromisso. É melhor um ruim com compromisso. E outra coisa que o povo hoje em dia, a igreja hoje em dia tem que entender, que não existe ninguém do ministério que seja super-homem. Todo mundo é humano. Então, os erros vai fazer parte de todo o ministério, até mesmo de uma escolha. O problema é que hoje em dia, tipo, é que assim, como é que a gente trata, às vezes, situações ministeriais? O cara pecou, pô, joga o cara fora. Pedro negou Jesus. E sabe o que Jesus fez com ele? Pedro, tu me ama? Amo. Toma uma congregação minha. Vai lá pastorear as minhas ovelhas. Quer dizer, você me traiu, você me negou, mas eu estou te dando chance. Porque a vida nossa é feita de chance. A vida da pessoa erra uma vez,
tudo bem, vai errar, pode Ele errar errou de 3 novo. seguidas, né? Errou 3, meu Deus. Não foi uma segunda chance, foi uma quarta chance, né? Quarta chance. Então, quer dizer, você vê que Jesus, ele escolhe o humano. A gente tem que entender isso. A gente está passível de erro, tanto a quem escolhe quanto a quem é escolhido. Perfeito. Então, a igreja tem que entender isso. O problema é que a gente tem a visão dos super-homens. Vocês, como pastores de igreja, já tiveram, lembram na história de igreja alguém apontando, está vendo, pastor, se eu escolher errado, por algum erro, de alguma decisão? Vive isso o tempo todo, né? Não lembro um dia que não tenha acontecido Na verdade, isso, né? dentro da... A palavra estava segura que eu comprar, mas só poder dizer o seguinte, que é tão auspicioso o assunto, né? Mas dizer assim que, como o Max disse, pastor Max disse, é verdade, interessante que Jesus ele é um grande mestre que nos ensina o tempo todo. Ponto na outra linha. Na época que ele estava aqui, você vê, ele escolheu ainda e eram galileus. E a gente estudando a história, a gente vai ver que apesar deles serem todos de Judá, Galileia era periferia da periferia, era pessoas que, iletrados mesmo, enfim, que não sabiam. Aliás, quando eles subiam para a Judéia, eles eram hostilizados, bullying em cima de bullying, porque eles eram... E foi essas pessoas que Jesus escolhe um homem de Cariotes, que, segundo a história, também eram pessoas muito de alto conhecimento, eram pessoas que tinham, assim, enfim, a ciência e tudo mais, que foi Judas, e ele escolhe, como que de propósito, para que nós entendêssemos que às vezes a gente faz escolhas, e como nós estamos dizendo, e às vezes somos julgados, como falamos aqui e tal, nosso pastor escolheu errado, e as pessoas ficam apontando, enfim, mas às vezes Judas, ele traiu, enfim, mas ele foi escolhido por Jesus para ser discípulo de Jesus. Então, eu acho que uma coisa importante nesse ponto a considerar, o pastor Sebastião da Quadrangular, ele na fala dele falou uma coisa muito interessante sobre nós nos preocuparmos em preparar alguém, porque nós não vamos poder dar conta depois que nós podemos adoecer, podemos, enfim, até mudar, Deus nos levar. E aí como é que fica o povo? Como é que fica a cidade? Como é que fica aqueles que... Então acho que é muito interessante, né, Braz? A gente vê por esse lado. E a gente pode aprender com Jesus que ele dava oportunidade, né? A pessoa errou com ele, e ele dava uma nova oportunidade. Até perguntaram a ele, quantas vezes nós temos que perdoar alguém? Ele disse, 70 vezes 7 num dia. Né? Nós vemos aquela mulher que ia ser apedrejada porque foi pega no ato de adultério, né? Só pegaram a mulher, deixaram o homem, né? Talvez ele estivesse até ali com uma pedra para... Mas o fato é que Jesus fala para ela, né, depois de tudo, né, vá e não peques mais. Ou seja, você tem uma oportunidade de recomeçar, né? E é muito interessante isso. Eu comecei a estudar eletricidade com 14 anos no Senai. E eu fechei um curto que eu mesmo, lá numa tarefa lá, e riram de mim, zombaram de mim, e assim. E teve gente que falou, não, rapaz, isso aí acontece. Eu queria desistir da área elétrica. Interessante que depois eu continuei, fiz curso técnico, continuei estudando. Eu cheguei a me tornar na Vale, né, que era a MBR, o único, né, técnico que tinha acesso, né, que eu tomava conta de toda a preditiva, né, da Vale aqui no Rio de Janeiro, quem mexia na subestação, as partes mais perigosas, né, de alta tensão. E eu me lembrei que um dia alguém disse assim, olha, não, você errou, mas você precisa acreditar que você pode recomeçar. Né? Então tem muita gente que, talvez a igreja, alguns pastores, a gente machuca pessoas que erraram. E Jesus sabia disso. Quando alguém errava, ele abraçava e dava uma nova chance, e depois ele podia ver essa pessoa reconstruída, né, e sendo bênção. E uma coisa que eu acho bonita, a gente falando aqui sobre, enquanto o Max estava falando de construir, e eu joguei até o pré-moldado, acho interessante que, pelo menos no ministério de Jesus, ele não desiste da mão de obra, né? Ele não desiste das pessoas, porque assim, eu vejo os dois lados, ao mesmo tempo que acho que isso também a gente pode aplicar para o ministério nos dias de hoje. Acho que os pastores têm que ter a preocupação de construir do zero pessoas, construir liderança do zero, porque eu acho que faz parte. Pegar a crente, vem aqui, trabalha, ensina, bota a visão, não sei o quê. Mas Jesus fez os dois. Ele pegou os dois, construiu do zero,
mas por alguma circunstância. E aí eu vejo necessidade. Porque às vezes também eu não culpo pastores que pegam pré-moldados por causa da necessidade. Quer ver uma necessidade? Saulo. Por que Jesus pegou Saulo, que é um pré-moldado, estava pronto, sabia tudo da lei, entendia de tudo, e fez aquilo, não pegou qualquer outro? Porque ele, da necessidade que ele precisava de se comunicar aos gentios. Eu entendo isso porque talvez quem ele construiu do zero também tinha muita dificuldade disso. Então, ao mesmo tempo que Jesus construiu 12, ele pegou um cara chamado Saulo e transformou para Paulo, que era um pré-moldado, e do dia para a noite chegou, teve uma experiência com o cara, e o cara se tornou também tão grande quanto os 12. É interessante isso. Ele não jogou fora também pré-moldado. Não, sim, não, e não precisa ir muito longe, não. Judas mesmo. Uhum. Se for ver em nível intelectual, Judas de todos, ele era o mais inteligente. Tanto é que havia um publicano no meio dos 12, que era Mateus. E ainda assim, Judas que era o tesoureiro. Quer dizer, um cara que sabe contar, que é um publicano. Sabe contar dinheiro. Verdade. Se tem alguém que é o tesoureiro, que não é ele, quer dizer, o cara sabe mais do que ele. Então, tipo, era um cara pré-moldado. Jesus deu chance. Então, tipo assim, tinha um cara nervoso, tinha dois caras nervosos, vamos dizer assim, que eram os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, João e Tiago. Tinha o Pedro, que andava com a espada sempre guardadinha ali, para qualquer coisa, dar uma espadada. Tinha o Tomé, que era... Mas será que é mesmo? Como é que é isso? Tinha o Natanael, eu não acredito, Nazaré, quer dizer, era uma mistura de gente. Tinha o Zelote, que era o Simão, que, não, vamos derrubar o Império, vamos derrubar o Império. Agora teria derrubar o Império Romano. Então, quer dizer... Revolução. Revolução. E se você for ver isso no ministério dos dias atuais, tem isso, aquele que quer mudar o mundo, não, vamos mudar o mundo, vamos derrubar o inferno. Primeiro amor, você quer chegar o mundo para Cristo. Tem tudo fantástico, isso. Né? E o que eu acho mais engraçado é que Jesus deu a mesma oportunidade para todos. E aí, quem soube aproveitar a oportunidade soube. Tanto é que Jesus nunca disse que Judas seria o traidor. Jesus falou assim, um de vós há de me trair. Por quê? O demônio rodava nos 12. Foi até em Pedro. Aí Pedro, não, Jesus falou, Pedro, calma aí, segura a tua onda, porque olha, já pediu para se andar contigo. Eu roguei. Mas ó, fica atento, um dos 12. Então, quer dizer, quem oportunidade, todos nós temos. E aí basta a gente aproveitar a oportunidade para a gente fazer o que é certo. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos com o pastor aqui, que está estourando tempo aqui. O papo está muito bom, fique ligado, a gente volta já já, não sai daí. For those of you that think de volta no Antenados no Geral, terceiro bloco, estamos falando sobre uma grande parceria que mudou a história do mundo. E hoje a gente toma ela como exemplo, talvez, para núcleos de igreja, de ministério. Jesus escolheu 12, e nos 12, a gente falou aqui, fez um rápido resumo mais ou menos, o Max chegou a falar, são pessoas totalmente diferentes. Se você for em qualquer igreja hoje, você consegue ver isso, é engraçado. Tu vê o porteiro, às vezes, que pode, tu vê a pessoa que é mais amorosa, tu vê o cara que quer ganhar um mundo para Cristo, já tem outro cara que já é calejado, calma, senão tu vai quebrar a cara de primeira. Você consegue ver pessoas totalmente diferentes convivendo numa igreja local e fazendo um trabalho tão bonito, homogêneo. Talvez um dos grandes aprendizados de Jesus, a gente pode ser um corpo só com pessoas totalmente diferentes. É verdade. No bloco anterior eu estava com uma pergunta aqui para fazer, inclusive para os pastores, que alguém do outro lado também, aquele que está nos assistindo, deve estar fazendo uma pergunta. Se Jesus era 100% Deus e 100% homem, que nós sabemos, por que Jesus então foi escolher exatamente Judas? Jesus errou na escolha dele? Olha, Jesus não errou, sabe por quê? Porque teria que se cumprir. Teria que se cumprir a Escritura. Então, eu quero ler, assim como o pastor leu, eu estava analisando também, eu quero ler o Salmo aqui de número 55. Nós vamos entender, porque teria que se cumprir. Então, esse propósito de Jesus ter chamado Judas é para que se cumprisse a Escritura na sua vida. Diz assim, Salmo 55 diz assim, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, aqui está. Aqui está a explicação. Teria que se cumprir. Jesus, naquela hora que ele estava sendo, foi ali, sendo preso, ele chamou Judas de quê? Amigo. Que vieste aqui, amigo. Ele chamou até naquele último momento. Então Jesus não desistiu
um momento sequer de Judas. Até o final, Jesus continuou amando Judas, sabendo que ele era o traidor, que ele seria aquele que iria entregar às autoridades. Então Jesus, ele teve um ministério. Infelizmente, nós estamos muito, mas muito aquém daquilo que Jesus deixou para nós, o seu ministério. Por mais que nós venhamos a fazer a obra de Deus, por mais que nós queiramos imitar o que Jesus realizou, nós estamos muito aquém, muito, muito aquém. Nós temos que pedir sempre a Deus, Senhor, misericórdia, para que eu possa seguir os passos de Jesus. Vocês veem, vocês começam a analisar, quando foi falado aqui, Jesus não chamou ninguém preparado, ele chamou um dos piores ali, aqueles homens pescadores, incultos, homens que não tinham sabedoria nenhuma, e foi moldá-los, foi prepará-los, né? Foi orientar a eles como eles deveriam proceder. Agora vocês têm poder, vão curar os enfermos, vão libertar os cativos. Será que nós estamos, pastores que estão aqui, será que nós estamos fazendo isso? Será que a nossa preocupação é aquela preocupação de Jesus? Eu vinha comentando com o pastor Paulo, que está conosco aqui, nos visitando. Eu vinha comentando no carro, eu já estou com meus 72 anos, eu estou já, posso dizer, no final de carreira, e eu ainda tenho essa preocupação de levar alguém ao conhecimento para que eles possam prosseguir a obra de Deus, porque um dia eu vou parar, um dia o meu ministério vai ter que parar, eu não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas a gente tem que ter essa preocupação, o que é que nós estamos deixando, qual o legado que nós estamos deixando para aqueles que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, aqueles que estão aprendendo conosco. Então, todo dia nós aprendemos e temos muito, por isso que eu falei, nós ainda continuamos como discípulos. E aí, assim, não é só, e acho que isso não comunica somente a liderança não, mas não é mole, amigo, e lavar pé de gente que te trai, né? E não é uma traição de, ele me traiu, né? Em vez de fechar o contrato, a outra pessoa se fechou, ela roubou dinheiro. É uma traição que levou à morte. O pastor Braz ainda há pouco Como é que pode, né? Como é que pode, né? Falou sobre a expressão de Jesus, que perguntaram para ele, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar, enfim, e é verdade, ele disse assim, num dia até 7 vezes e tal, e só no dia. Senhor, aumenta a nossa fé. Quer dizer, na verdade não é fácil. Não é. Mas o chamado, aí a gente entra para uma área, e eu fiquei ouvindo aqui esse decano, né, que a gente é mais jovem, a gente fica ouvindo pessoas que têm experiência e tal, respeito pelos seus 70 e poucos anos de ministério, e ter essa preocupação, de idade, e ter essa preocupação, né? Porque infelizmente, foi falado isso já, muitas lideranças não têm. Hoje nós vemos igrejas, ministérios, instituições, enfim, com anos a fim, e as lideranças não tiveram preocupação de preparar alguém. Agora, recentemente, aconteceu em São Paulo, um ministério que é mundial, mas em São Paulo, né? A gente sabe muito bem que ele não teve a preocupação, penso eu, talvez um dos que ele pensava que poderia substituir, estou falando do Davi Miranda, tornou público isso, e hoje a gente está vendo, aí caiu até... A igreja sofre um pouco por causa disso, né? Caiu um pouco fora dos pilares que ele tanto pregava e a gente acompanhava, que era a questão da mulher, enfim, em algumas denominações a mulher, como disse Paulo, fica calada, e acabou que a esposa dele teve que assumir, enfim. A gente imagina como pode estar sendo levado isso. Na verdade, há de se ter aqui uma preocupação muito grande, falando a todos os pastores que estão agora nos assistindo, sobre nós prepararmos alguém, fazermos discípulo. Aliás, essa foi a ordem de Jesus, né? Fazer discípulo, pessoas que vão estar, enfim, falo lá para a igreja que eu milito, que os meus companheiros, eu tenho dirigentes de congregação, tenho lideranças que estão sob a minha responsabilidade, que nós estejamos juntos para fazer a diferença, e todos nós lutando por um bem maior, porque a bandeira é realmente Jesus Cristo, e não tem como nós, enfim... Uma coisa rápida, a gente tem que estar preparado para ser traído, né? A gente percebe quando Jesus chama os 12, e ele dá poder para expulsar demônio, curar os enfermos, e mais adiante ele fala assim, olha, o teu irmão vai te trair, né? Teu pai vai te entregar, vai ter pai entregando filho para a morte, ou seja, ele vai mostrando que essa situação que para a gente é tão difícil, porque quando você é traído por uma pessoa que você confia,
eu já vi pastor, né, num café de pastores, pastor de igreja grande, ele dizer que não aguentou e voltou para uma vida profissional, não aguentou a traição. E você vê que Jesus, já quando chama os 12, ele já está falando, e ele vive a traição, e a gente vê o comportamento dele, né, sendo traído. Então isso aí é um ensino para cada um de nós, tá? Judas precisava existir realmente, até para que o pastor entenda que em algum momento da vida ele vai viver a traição, e ele tem que saber como amar até a pessoa que o traiu e não trazer prejuízos para si mesmo e para a igreja. Paulo vai dizer que é necessário que essas coisas aconteçam para que quem é fiel venha se manifestar. Então a gente vê que no meio, quer dizer, Jesus no meio de 12 que ele escolheu. Quando houve a crucificação, só ficou um. Quer dizer, ainda assim, Jesus deu oportunidade para todos eles, mesmo vendo que depois na crucificação só ficou um lá no pé da cruz. Mas quando Jesus ele aparece novamente, ele ressuscitado, ele fala: vai, fala com os discípulos e avisa Pedro que eu vou estar lá na Galileia. Porque Pedro havia negado. Judas, por remorso, cometeu o suicídio, se enforcou. Pedro se arrependeu. Mas Jesus me deixa bem claro: chama todos, fala todos que eu vou estar na Galileia. E cita o nome de Pedro, tipo assim, avisa para ele também que eu vou estar lá, que eu quero estar com ele. E o que eu acho interessante nessa passagem, que Jesus deixa Pedro comer do pão e do peixe que ele assou na brasa, deixa Pedro pensar que ele esqueceu, e quando Jesus chega no ponto certo, chama Pedro à parte e vem tratar com ele. Quer dizer, uma questão até mesmo de deixar o ensinamento o seguinte, que até mesmo se você for traído ou alguém negar você, enfim, não exponha, trate na particularidade, porque não é porque ele fez isso publicamente que você vai ter que também fazer publicamente. Quer dizer, é uma questão de tratamento, porque às vezes a pessoa numa pressão e qualquer coisa, a gente, por exemplo, se fosse de repente eu no lugar de Pedro, tá sentado na beira de uma fogueira e alguém falar assim: eu não te vi com ele, sabendo que eu ia morrer, será que de repente eu também não negaria? Será que de repente também ela falou: não era eu não, que é isso, não era eu? Então, quer dizer, isso a gente às vezes, a gente não se coloca no lugar de Pedro às vezes. Isso pode acontecer, isso na verdade acontece com a gente quase que todos os dias. Quase que todos os dias. A gente nega Jesus em algumas situações, às vezes, depois a gente para, a gente sabe que negou. A gente fica assim: Jesus, me perdoa, tem misericórdia. Ainda que depois a gente chore a noite inteira, mas tem situações que a gente fala assim: meu Deus, pior que passou e eu não me liguei e fiz. Eu falei: agora já era, agora só o arrependimento e a misericórdia agora. É uma lição tremenda, né, que o Senhor Jesus nos ensina dentro desse aspecto, falando com relação a sermos quem somos, a liderança que nós somos, ordenada por Deus, porque nós temos que ter mesmo. Às vezes acontece, eu acredito, com todos os pastores, a gente tem que tratar de assuntos e você sabe que aquela pessoa que está ali é aquela que mais te difama, enfim. E às vezes as pessoas, teus familiares não entendem, as pessoas mais falam: mas pode, a gente sabe, está escrachado, enfim. Então fica esse legado, essa lição nós aprendemos com Jesus, que é a lição do amor, né? Enfim. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco desse programa, que eu quero também trazer uma característica do relacionamento deles que eu acho muito, muito interessante para a gente poder falar hoje, que acho que vai falar a maioria das pessoas até que nos escutam. Claro que aqui nós temos pastores que, né, são presidentes de igrejas locais e tudo, mas em algum momento da vida de todos vocês, eu já fui dirigente e tinha um pastor e eu passei por tudo. Como numa situação dessa de 12, de grupo, lidar um pouco com uma rejeição, ou uma meia rejeição? Por exemplo, imagina dos 12, na hora de escolher alguém, Jesus escolhe Pedro. Não sei se entre eles era a sumidade Pedro. Talvez depois que Jesus foi crucificado, todo mundo entendeu talvez o pecado de todo mundo, falou: caramba, Pedro é o último que ele vai... Judas não dá mais por questões de mesmo de cometer suicídio, senão talvez Jesus falar: chama Judas também para mim ali. Mas será que alguns deles sentiram: poxa,
eu nunca neguei, sempre estive aqui, mas Jesus não me chamou. Eu nunca fui daquele grupinho dos 13. Vocês acham que Jesus tinha que lidar com situações assim? Talvez muitas pessoas estão passando por isso. Estão lá, estão no dia a dia, mas o pastor ainda não olhou para ele não chamou para almoçar em casa, ele não faz parte do grupinho, hoje não foi designado. Mas é interessante que, se a gente vê cada um desses, um foi para a Grécia, outro foi para a Espanha, outro foi para a Itália, cada um teve o seu chamado e desenvolveu isso. Claro que tiveram que lidar com rejeição em um ou outro momento. Como lidar? Às vezes você faz parte de um liderado, como você lidar com uma rejeição, ou porque o pastor é mais favorável, gosta mais, é mais amigo daquele. O que a gente pode dar de sugestão e de conselho para as pessoas que nos assistem, que talvez estão passando por um momento desse? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre uma parceria que mudou o mundo, Jesus e seus discípulos. Nesse último, eu quero ver, não sei se a Bíblia deixa muito claro como era o dia a dia desse relacionamento entre os 12, como eles se davam entre si, e às vezes até como eles se davam com um pouco de rejeição. Quer ver? A primeira pessoa a começar a seguir, não necessariamente como discípulo, mas a seguir Jesus, foi André. E André correu para casa e já trouxe seu irmão. Ó, vem para cá. Eu já vi, às vezes, em debates pastorais, em coisas, em conselhos, poxa, pastor, comecei com o senhor esse ministério e hoje estou aqui. Como se tempo de carreira fosse, entendeu? Como ele não sabia lidar com isso, poxa, eu comecei com você esse ministério hoje, eu não sou nem o vice, não sou ninguém, sou aqui. Mas o André tem uma coisa muito interessante entre ele. E o André sempre foi o coadjuvante, né, de todo mundo. Ele trouxe e depois ele trazia o irmão dele. E talvez a gente vê ele trazendo outra criança também com pão e peixe, a gente talvez não ouve mais falar nele. E ele foi o primeiro cara a estar lá, o primeiro no ministério. Se fosse por tempo de carreira, ele que era para ser o pastor, ele que era para ser, né, o sucessor de Jesus, e não foi, e lidou muito bem com isso. Eu não sei, claro, no dia a dia, se isso para ele soou como uma rejeição, estou sendo rejeitado ou não, mas como é que vocês entendem que Jesus e o grupo, a gente falou, existiam os 12, entre os 12 existiam 3, e entre 3 Jesus escolheu depois um, que foi Pedro, talvez o menos provável de todos, depois das circunstâncias que nós vimos na Bíblia. Isso acontece no dia a dia de igreja também. Você tem um grupo de liderança, só que você é mais próximo de alguns, mas não necessariamente os mais próximos serão os escolhidos. Como é que vocês lidam, às vezes, com essa briga de egos, com rejeição, com a predileção de um em detrimento de outros? É difícil isso numa liderança? E vocês já passaram por isso, não hoje como líderes, mas como liderados um dia também, de, poxa, posso falar com ele, mas, enfim, como é que ele lidar com isso? Realmente acontece, né? Eu pastorei uma igreja hoje que eu não me converti nela. Eu converti em outra denominação e acabei me tornando pastor de uma igreja histórica, né? Igreja congregacional, que, na verdade, é natural isso, não é maldade, né? Há uma rejeição. Né? Porque como normalmente alguém que nasceu ali, foi criado ali, né? Na igreja tinha pessoas que já estavam ali, até também pastores, e não que viesse deles, até porque a pessoa até que trabalha comigo hoje, ele nasceu, foi criado lá, né, é pastor comigo, e interessante, ele tem essa ideia de ser coadjuvante, né, de ajudar, e a gente realmente tem uma parceria muito abençoada, né, que é o pastor Roberto. Mas assim, a gente sentia nas pessoas, tinha gente, ele sofreu, né, esse pastor, uma pressão, você é mais antigo, tem que ser você, né, e ele teve que dizer assim, não, eu não tenho esse chamado, eu não quero, né, presidir. Você é André, né? André, você foi o primeiro, André trouxe todo mundo, então, trouxe teu irmão. Mas ele sofreu pressão da membresia, já que na igreja congregacional os membros é que votam, né, o que vai ser presidente. Então já vivi isso, e também escolhendo pessoas para ajudar no ministério, né, é muito natural aquelas pessoas que não têm uma compreensão do reino, uma compreensão espiritual mais apurada, elas ficam questionando, né? Uma vez eu selecionei um grupo de pessoas para ser treinada para o diaconato, e uma pessoa que não foi chamada para esse grupo, ela foi lá, sabe, olhar na sala, e ela ficou muito triste, sabe, e ela até não permaneceu na igreja, porque ela queria entender por que ela não foi selecionada, né, nesse grupo. Ela achava que ela tinha o perfil. Então a gente sofre isso no dia a dia. Isso por acontece. Ter saído está explicado, né? Porque ela não foi chamada, né? Assim, você vê que nos 12, só 2 ali que tiveram essa intenção de, Senhor,
que ele diz, coloca do lado direito, do lado esquerdo. Chama até a mãe pra... da mãe ainda. A mãe, chama a mãe pra... Quer mexer com o emocional. Então existia isso, vamos deixar claro. Agora a questão que você falou, o André foi o primeiro. Mas eu acho que o André ele nunca manifestou isso porque ele era discípulo de João Batista. Perfeito. Então ele deve ter ouvido muito João Batista falar, olha, necessário que eu diminua e que ele cresça. É a escola dele, né? A escola do cara. É necessário que aquele que vai vir após mim, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Então, tipo assim, a questão de ser humilde e entender o que é o reino. É esse o problema. Jesus ele trabalhou muito na mente dos discípulos para entender o seguinte, olha, o importante é o reino. Quem vai para onde, quem vai fazer o quê. Jesus, todo momento, ele batia nisso até o ponto que ele chegou assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é aquela falsa humildade, de coração, até o ponto que Jesus, a passagem que eu acho mais linda na Bíblia Sagrada, é quando ele dobra o joelho para lavar o pé de todo mundo. Quer dizer, ele está mostrando ali que na presença dele, ele se esvaziou totalmente de si para valorizar o próximo. E aí Paulo depois vem dizendo para você honrar o teu próximo como o teu próximo fosse superior a você. Uma coisa que hoje em dia é muito complicado, porque é a guerra de ego. Então, quer dizer, quando João e Tiago foi lá negociar, Jesus falou assim, olha, se vocês tomarem do cálice que eu tomar, vai ser crucificado? Vai tomar pancada? Vai querer vir junto comigo? Como é que é esse negócio aí? Entendeu? Então, quer dizer, justamente isso. Eu acho que a questão da escola, o ensinamento. Salomé mostra muito bem que o ensinamento dela dentro de casa era o quê? Galga as primeiras posições. O ensinamento de André era necessário que eu diminua e ele cresça. Isso torna muito claro, verdade no ministério de todo mundo. Agora, mas é interessante você ver, existia isso então entre o grupo, você imagina até, envolvia até a família, de ir em casa, mãe, eu tô ali, não sei o quê, tanto que a mãe foi lá interferir também. A gente vê, André, que o ministério de Jesus não é tão diferente quanto o nosso, não. Os problemas que ele enfrentou o que nós enfrentamos. Mas você pediu no bloco anterior que nós dessemos uma palavra para aquele que está em uma igreja, com aquele sentimento de rejeição. Rejeitado. Eu estou aqui trabalhando 10 anos e o pastor não me chamou exatamente. Olha, eu quero dizer para você, você é o escolhido de Deus. E quando nós somos, eu costumo pregar sempre no púlpito. Jesus, quando ele pesca, ele não pesca de arrastão, rede, não. Ele pesca no anzol. É aquele ali, ele joga o seu anzol e pesca. E a palavra que eu quero dizer para você, que está talvez com esse sentimento de rejeição, é tão clara, quando Jesus disse, olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades dê fruto. Então, você não foi escolhido, preste atenção, talvez não chegou a sua oportunidade de estar ainda no ministério, mas você foi escolhido por Jesus. Permaneça firme, fiel ao seu pastor, à sua liderança, porque com certeza o seu dia vai chegar. Continue trabalhando, ombro a ombro, lado a lado, porque muitas das vezes as pessoas, eles se escondem, ficam na retaguarda, e quando não são chamados, fica com esse ressentimento, como foi falado aqui, as pessoas ficam ressentidas. Então, apresente-se para o pastor, porque tem isso também, pastor André. As pessoas não se apresentam, estão ali no ministério, mas estão sempre escondidos. Então, aqueles que estão sempre de frente são aqueles mais observados pelo pastor. O pastor pode analisar o potencial daquelas pessoas e eles são chamados. Então, não foi você que escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Então, fique tranquilo que o teu tempo vai chegar. Só um recado para você também que de repente caiu, está desviado, né? Você que diz assim, eu fracassei, né? Elias, o maior dos profetas que eu vejo na Bíblia, ele um dia sentiu vontade de morrer, desistiu, estava em depressão. E de repente Deus não olhou lá do céu e disse assim, você fracassou. Não, Deus mandou um anjo com água, com pão cozido sobre pedras. Eu quero dizer que Deus está te dando esse alimento, Deus está te sustentando, está usando esse programa para dizer para você, se levante, porque a sua estrada é longa. Há um Horebe de Deus para você, tá? Porque Deus não nos trata como descartáveis. Ele nos ama. Eu acho que é isso também, eu queria contribuir, porque esse momento é importante.
E eu não tenho dúvida que a rede Boas Novas, ela está entrando em rincões, em lugares inimagináveis. Verdade. E tem gente orando, sabe, pastor? Todo Nessa hora, Brasil. me dá um sinal, Senhor, me dá uma Exato. palavra. Tô Então você que está aí agora, sabe? Nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro agora, mas estamos falando para interiores do Brasil. Talvez você esteja aí, é um obreiro, um presbítero, alguém que estava liderando uma igreja, ou então você, como disse o pastor Sebastião, tá na sede, enfim. É uma questão muito complicada, nós que lideramos. Jesus sofreu isso e nós também acabamos sofrendo também. O pastor Marcos falou uma coisa interessante sobre, na verdade, a visão nossa. Você serve a Deus, você não tem dúvida, como falou o pastor Sebastião, de ter sido escolhido por Deus, foi separado por Deus. Então não tenha dúvida, querido. Ele já está vindo aí, o Salmo 121 e o verso 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, Ele está aí juntinho de ti e Ele vai te conduzir e com certeza você há de ser feliz fazendo a obra dele. O pastor André Câmara falou aqui na fala dele que muitos desses discípulos, uns foram para a Grécia, outros, no tempo de Deus, Deus vai fazer, e eu não tenho dúvida de que você foi escolhido para fazer e Deus vai te conduzir a esse momento. E pastor, uma coisa e a gente debate muito sobre isso aqui, né? Que a pessoa pensa que ministério é ter destaque, e não é. A gente acabou de falar, deixa eu voltar para o André, porque o André é gente boa, né? Mas que eu acho bonito. Primeiro, poderia talvez falar, poxa, eu fui primeiro aqui, mas ele tem uma escola. E quer ver como a escola dele se configura de fato em todo o ministério, no momento onde Jesus fala, olha, está todo mundo com fome, então me traga pão e traga peixe. Talvez um cara que não tem escola dele ia chegar com aquele garoto e falar, me dá aqui esse pão e peixe. Fala, Jesus, achei aqui, consegui um pão e peixe. André não, ele fala assim, Jesus, tem um garoto aqui. Ele, é o garoto que trouxe. Ele trouxe esse pão. Eu acho muito bonito as atitudes dele. É no dia a dia. Manda trazer, mas ele não traz comida, ele traz a pessoa que possui para falar, olha, não sou eu encontrei esse garoto e ele que tem, ele que está oferecendo. Porque a gente conhece muito tipo também de pessoas que, não, eu que achei, consegui, olha, pastor, foi difícil, mas trouxe aqui. Então você vê um pouco de André, e às vezes o pessoal pensa, poxa, mas será que eu vou sempre ser coadjuvante? Porque a minha escola não é essa, não sei o quê. Mas olha lá, uma coisa que a gente não lembra é que a gente só lê aqui e fala, poxa, André, eu até falei aqui, a gente não ouve mais falar em André. Na Bíblia, provavelmente não. Mas pessoas pesquisam, e tem vários historiadores que entenderam depois a missão. Deixa eu falar o que André fez. Foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que compuseram a ex-União Soviética. É a região identificada por Sítia. Depois, e por Eusébio da Cesareia. Os cristãos daquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o evangelho para lá. Ele também pregou na Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia, na Grécia, onde foi martirizado. Então, assim, o cara, depois disso, beleza, ele andou meio mundo, levou o evangelho para meio mundo. Ex-União Soviética, talvez seja a maior porção territorial do mundo. Foi ele que levou a palavra de Deus. Então, eu acho que Deus tem um chamado e hora para cada um. Talvez se ele quer destaque, vai ter, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Porque eu, às vezes está assim, poxa, estou sendo rejeitado porque eu quero pregar lá na frente. Talvez você nunca vai pregar na sede ou nessa igreja. Eu vou te levar para outro lugar. Espere o tempo de Deus. Acho que os pastores deram o conselho aqui. Deus tem um chamado para você. Não desista. Se você desistiu, Deus vai te chamar de novo. Nem que seja para derrubar de cima de um negócio que você ficar cego por alguns dias. Chamar um Ananias para te chamar de novo, mas ele vai fazer. Tá bom, querido? Pastores, obrigado pela participação de vocês hoje aqui na Antenados Geral. Deus te abençoe onde você estiver. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Será que é isso que Deus quer?